Há 75 anos, a história da Agrosérie se funde à história de sucesso do agronegócio brasileiro. Pelas mãos de Antônio Secundino, fomos pioneiros ao desenvolver o primeiro milho híbrido adaptado ao Brasil. Ao longo de gerações, acompanhamos o trabalho incansável dos produtores rurais para que o nosso agronegócio continue ajudando a construir o futuro do Brasil. Agroséries, grandes histórias constroem o futuro. Muito bem, está na hora de analisarmos o mercado da soja lá em Chicago. Foi mais uma sessão negativa, porém quedas menores hoje de 1 a 3 pontos nos principais vencimentos. Será que a desaceleração está perdendo ritmo? Será que a queda já encontrou aí um patamar de preços que justifique essa parada, pelo menos essa respirada daqui para frente? Vamos perguntar para quem está acompanhando de perto o mercado, Camilo Motter, direto lá de Cascavel, no Paraná, direto da Granoeste. Seu Camilo, parece que aquele ritmo de perdas que a gente viu acontecer em outras sessões está perdendo o fôlego, seu Camilo? É isso mesmo que nós estamos vendo, Alexander. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos ouvem neste momento por esse importante canal de notícias agrícolas, que é o Notícias Agrícolas, né? Bom, o que nós vimos durante a segunda metade de agosto e boa parte de setembro foi um mercado em alta expressiva, né, que saiu de $9 o bushel para 10,30, 35. Então tivemos uma arrancada nesse período de 15%, praticamente com altas diárias, confirmação de bons volumes de exportação diárias para a China. Então nós tivemos toda essa retórica de exportações em alta, uma franca decisão dos chineses de importarem produto norte-americano, ao mesmo tempo em que se confirmava algumas perdas na safra norte-americana. Este paradoxo entre queda da oferta, perspectiva de queda da oferta e aumento da demanda, jogou o mercado para o melhor patamar desde o início da guerra comercial, lá em meados de 2018. E pela primeira vez acima de 10 desde então. Então esse foi o lado extremamente positivo desse período, né? Agora é óbvio, o mercado chega num momento que ele exaure um pouco aquela força, aquele ímpeto do momento, e ele precisa de novos elementos de alta no decorrer para continuar subindo. E o que se viu foi, nesses dias agora, um aumento rápido da colheita norte-americana, já que o tempo está muito seco lá e favorece muito a colheita. Os dados de ontem mostram que já colheram 20% de toda a safra norte-americana, contra 6% apenas no ano passado, então há um ritmo bastante forte. Há um aumento da oferta de produto disponível, não é? Temos também a questão brasileira de desvalorização do real, que acaba criando uma perspectiva de que lá em janeiro, fevereiro, o Brasil volta a inundar o mercado internacional com soja, dado a boa remuneração que um câmbio desvalorizado promove. Enfim, são fatores que neste momento acabam pressionando um pouquinho. Mas eu também acho que o principal fator, ou um dos principais fatores, é a visão técnica do mercado. Imagine fundos, especuladores, casas comerciais, que compraram posições nesse momento de alta, a 9, 9,10, ou que vinham já trazendo posições anteriores com preços ainda menores, né? Vendo que o mercado ultrapassou dos 10, chegou a 10,30 em algum momento, até um pouco acima disto, pensaram em se desfazer destas posições para realizar aquela operação anterior. Ou seja, embolsar os ganhos obtidos neste período, porque nós estamos falando de instituições ou empresas ou produtores particulares sem aquela posição de hedge, ou seja, ele não tem uma posição de físico para manter travada. Ele comprou num momento, e aí cabe para os comprados e não para os vendidos, mas cabe para os comprados, né, principalmente, obviamente. E quando viram que o mercado subiu a um patamar que permite realizar uma boa margem, eles acabam se desfazendo, descarregando muitas posições. Então há esse elemento técnico também
que eu reputo muito importante neste momento, depois de ter subido o que subiu. Então, me parece que um pouco esta a conformação do mercado nesse momento, viu, Alexandre? Seu Camilo, então, deixa eu ver se eu entendi. Na sua perspectiva, essa pressão baixista que o mercado está sofrendo agora é momentânea? Sim, eu acredito que ela é momentânea pelo próprio fato de ter subido bastante, vamos dizer. Tecnicamente é isto. Fundamentalmente, talvez não. Mas, tecnicamente, quando o mercado sobe um tanto, ele tende a retroceder um pouco por causa de posições que estavam compradas, carteiras que estavam compradas, passam a vender parte de posições ou todas as posições, né? E então isso acaba pressionando um pouco o mercado. Então, na movimentação técnica, uma alta sempre atrai possibilidade de venda em algum momento, e é o que aconteceu. Então, tecnicamente isso. Mas há esses elementos também do lado fundamental, como especialmente o aumento da oferta norte-americana, dado que a colheita avançou rapidamente, e também a desvalorização repentina do real no Brasil, que coloca mais estímulo para o produtor brasileiro vender safra a partir de fevereiro, março. Na sua opinião, se olharmos... Sim, pode comentar. Não, e se olharmos a posição de grandes tradings internacionais que operam no Brasil, as próprias tradings brasileiras, várias delas, ou quase todas, estão com fevereiro tomado, com março tomado. Raras são as que têm algum ponto em aberto ainda de compra para esse período. Algumas delas já com abril e maio bastante comprometido, né? Isso significa o quê? Que é a vez do Brasil novamente exportar grande volume a partir de fevereiro do próximo ano. E, claro, o chinês está de olho nisso. Ele, de repente, vê que o mercado sobe um pouco mais e acaba não comprando lá, mas comprando no Brasil, que pega, eventualmente, uma condição melhor, pensando-se em safra nova, né? Então, a desvalorização do real tem esse poder de pressionar lá em Chicago também, né? Muito bem. Agora, na opinião do senhor, qual que é o preço justo aí para a soja? Ou pelo menos um patamar que definiria essa relação entre oferta e demanda que a gente tem hoje? Eu acho que a grande justiça é dada pelo mercado. O patamar definido pelo mercado, numa transparência tão clara como é hoje o mercado da soja e outros mercados, milho, trigo, todos os grandes mercados hoje, cujos contratos são negociados em bolsa, eles têm uma transparência da maior visibilidade possível, né, da maior clareza possível. Então, eu acho que a grande justiça ela é dada pelo mercado, porque dados os critérios de negociação, de volume de participação de cada empresa, etc., 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 isto faz com que a manipulação dos mercados seja muito improvável. Então, eu diria, a justiça do mercado é o preço que temos. O que se poderia questionar é se o câmbio no Brasil está correto, se as políticas do governo estão no caminho certo para manter um equilíbrio na economia. Se o governo tivesse andado mais com reformas, focado muito mais na questão da reforma tributária, da reforma administrativa, não deixar dúvidas quanto ao teto de gastos, talvez o direcionamento no mercado fosse outro. Mas o governo ele tem sinalizado, inclusive ontem, na revelação aí do programa Renda Cidadã, agora chamado, ele coloca que recursos destinados a pagamento de precatórios seriam destinados para financiar este programa, ou do Fundeb também, embora o Fundeb esteja dentro do orçamento, né? Mas recursos dos precatórios, de duas uma, como vários economistas se manifestaram. Ou você dá um calote na dívida já decidida pela Justiça e que o governo teria ou terá que pagar aos que ganham certas causas ou as causas contra o governo, ou ele rola para o ano seguinte e se endivida mais. Ao pagar vai se endividar mais, ao rolar para o ano seguinte você fez uma pedalada e jogou uma despesa do ano corrente para o ano seguinte. Em ambos os casos vai significar uma violação do teto de gastos. Bom, o que o mercado entende com isso? Para onde o governo sinalizou? Por isso que é muito difícil o governo vir a público, como fez há poucos dias, e falar em patriotismo. O mercado
ele é feito por milhares, milhões de agentes, empresas e indivíduos, instituições, bancos, etc. E também por indivíduos. É uma somatória de decisões. Para onde o governo sinaliza, o mercado vai. Essa somatória de decisões individuais caminha, pesa mais. Por isso que a gente poderia falar, é justo o câmbio que temos hoje, não é? É justo pelas decisões por onde estamos andando. Porque o grande elemento de alta do preço da soja no Brasil e dos preços dos produtos de exportação e de importação, e eu temo por uma consequência inflacionária bastante drástica nos próximos meses e no próximo ano, né, em função dessa alta expressiva da taxa de câmbio. Então aí a gente poderia questionar um pouco as políticas. Mas voltando à tua pergunta, o preço justo ele é dado pelo mercado, pelas variáveis que definem o mercado, dada a transparência que ele vive e o mercado sem manipulação maior, entendeu? Pode ter aqui e ali algum foco de manipulação, mas nada que afete a sua legitimidade e a sua transparência efetiva, dados os mecanismos que são usados e são definidos em bolsa especialmente. Uhum. Agora, seu Camilo, se essa pressão baixista ela é momentânea, o que faria essa movimentação em Chicago ser retomada, esse movimento de alta ser retomado, e quando isso poderia acontecer, seu Camilo? Na minha visão, o mercado ao redor de 10 ou acima desse patamar. Eu não vejo mais o piso do mercado afundando muito para casa dos 9 ou 9 baixos, né? Para mim, o mercado está chegando num momento em que ele já liquidou o que poderia e volta a se firmar no decorrer. Bom, os principais elementos, alguns deles já vêm agindo há algum tempo. Por exemplo, a demanda chinesa e a reposição de plantéis de suínos na China. Isso me parece que é uma coisa bastante consistente e deve andar mais. Também a China tende no decorrer a aumentar a produção de aves, o que vai demandar mais importação de soja, farelos, rações, enfim, né? Mas principalmente na importação, soja e eventualmente milho. Soja grão, né? E eventualmente milho grão também. A China, conforme já falamos aqui várias vezes, ela quer matérias-primas. Ela tem um parque industrial fenomenal e procura dar mão de obra ao máximo na transformação desses produtos, mão de obra para seus cidadãos. Portanto, ela está preocupada em importar petróleo bruto, soja, milho, matérias-primas alimentares brutas, minério de ferro e por aí vai. E não o ferro em lingotes ou em chapas, esse tipo de coisa, e muito menos produtos acabados, né? Eventualmente ela vai pegar um produto acabado, outros como carnes, etc., ou até farelo de soja, ou óleo especialmente, porque a cota de importação do grão de soja em grãos, atende o limite que eles precisam de farelo de soja. Então vai importar, além disso, muito mais óleo, né? Bom, eu acho que a demanda é muito consistente, dada essa retomada, né? Outro ponto também, uma retomada geral da economia, acredito que no decorrer nós vamos ter, depois de passar da pandemia, e já estamos, acho, na fase de superação. Eu acredito, aí pelo noticiário que se vê, em 3 a 4 meses a gente tem um início da imunização por vacinas. Acho que tem excelentes eventos nessa área chegando ao mercado no decorrer. Me parece que é muito promissor nisso e acho que o mundo pode viver um otimismo um pouco mais acentuado até do que se não tivesse a pandemia. Então, acho que a gente pode ter uma recuperação de níveis perdidos no decorrer, especialmente na questão econômica. A gente pode questionar muito outras áreas, especialmente a educacional, né? Ambiental, etc. Mas a gente pode, acho, ter uma melhor esperança na questão puramente econômica, friamente econômica, né? Que são os índices de crescimento. E acho que isso pode ter uma retomada também. Vejo também com preocupação, com um fator positivo, o atraso das chuvas no Brasil e as irregularidades climáticas que se apresentam pela frente. E hoje, confirmação de alguns institutos de meteorologia de que realmente está confirmado Laninha. Laninha tende a trazer chuvas normais para a metade do Brasil, ou centro-oeste em geral,
norte do Brasil até algum exagero de chuvas e falta de chuvas no sul do Brasil. Nos eventos de Laninha anteriores, tivemos seca na Argentina, mas pode ser um pouco para lá, um pouco para cá, e pegando em alguns anos Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, eventualmente partes do Mato Grosso do Sul. E alguns anos esse limite acabou ficando um pouco mais ao sul, pegando apenas o Rio Grande do Sul e a Argentina, por exemplo. Então, vai depender muito de como isso vai se comportar. O fato é que o nosso início de estação, ele é bastante preocupante. E isso já está começando a ser também pautado no mercado internacional. Então, me parece que o quadro geral, considerando demanda e as perspectivas de oferta, elas colocam um pouco mais a pressão sobre a oferta, ou seja, a demanda é mais aceita, vamos dizer assim. A gente vê também nas bolsas que os fundos de investimento, fundos de commodities, eles estão com posição que aos poucos são sugeridas para ficarem compradas e até bastante compradas, né? Porque isso sinaliza uma perspectiva de alta no futuro. Se eu sou um especulador e fundo, do ponto de vista do mercado, ele é um especulador, ele pode não ser para ele mesmo, porque ele pulveriza muito as aplicações, né? E, de repente, apenas 1 ou 2% vem para commodity. Mas, do ponto de vista do mercado, eles não são hedgers, né? Porque eles não têm soja, não lidam com soja, não lidam com o produto físico, nem negociando como trading, nem esmagando como uma indústria, né? Mas eles apenas se usam do título financeiro em negociar em futuros para comprar ou para vender, como primeira posição, né? Mas, neste caso, eles estão optando, como primeira posição, ficar comprados, né? Então, isso sinaliza que há uma perspectiva Há duas razões. Uma perspectiva que pode ser até correta, mas a primeira delas é que um mercado mais comprado ele sofre mais pressão de compra e, portanto, tende a subir naturalmente o preço, né? Então, me parece que esse conjunto de variáveis, elas acabam dando um caldo aí mais positivo para o mercado nesse momento. Mas o senhor acha que é preciso esperar um pouco mais a evolução da safra americana ou essa reversão já pode acontecer nas próximas sessões? Não, bom, acredito que até o mercado caiu o que era para cair. Se ele cair alguma coisa a mais nas próximas 2 ou 3 sessões, essa semana, por exemplo, é muito pouco. Ele não tem espaço para ceder muito mais diante desse quadro. Tá. Mas, eu diria, cada dia é um dia, não é? Cada dia é um dia. Eu estou analisando em perspectiva pela frente aí e vejo que o mercado em Chicago tende a subir. Agora, amanhã podemos ter ainda alguma pressão, pode, né? Eu não acredito que haja muito espaço mais para voltar. Por exemplo, eu diria, olhando em largas passadas, eu não vejo o mercado voltando para preços anteriores a 15 de agosto, ou seja, voltar aos 9, não vejo nenhuma possibilidade. Já não vejo nenhuma possibilidade de cair para 9,50, 9,60, né? Então, assim, olhando em largas passadas, eu vejo que o mercado pode oscilar um pouco, mas ele tem um caminho muito mais propenso a acontecer acima dos 10 mesmo, viu? Muito bem. Seu Camilo, e Brasil, hein? Preços seguem firmes e recordes por aqui, né, seu Camilo? Sim. Recordes nominais, eu não vou falar em recordes reais, porque nós tivemos lá em 2012 e 2013, Chicago batendo 17, próximo de 18, os preços, eu não fiz cálculo da época, mas em termos nominais, nós temos preços recordes históricos. Nunca se negociou uma saca de soja nos valores que temos hoje, né? Agora, isso tudo se deve, em primeiro lugar, ao grande ritmo de exportações promovidas pela taxa cambial que estimulou o produtor brasileiro a participar. E veja que a participação não se deu somente com a soja disponível que ele tinha neste ano, a partir de fevereiro, março, mas também de safra 2020 e 2021, que nós já temos aí cerca de 40% vendida no Brasil. Mato Grosso, acredito que esteja em 55%, algo assim. Paraná, próximo de 40%, né? Então, já há também um comprometimento muito expressivo na próxima safra. E há relatos também de negócios já para o 2021-22. Eu vi que o Mato Grosso já tem cerca de 15% a 18% já vendido também para a temporada 21-22. Então, a esteira dessa evolução de preço se deu pela
pelo grande ritmo de exportações, mas ainda nós temos hoje os efeitos do câmbio, né? Porque o câmbio nos dá uma base de exportação, né? Então, por exemplo, se eu tenho 150, 152 reais no porto, tenho esse mesmo patamar aqui no interior, eu estou com o preço do interior acima de paridade, aí 8 reais mais ou menos, que é o frete que me custa daqui para o porto, né? 7 a 8 reais, né? Agora, na medida em que nós temos uma desvalorização do real ainda maior, nós podemos ter esse preço mais sustentado para cima. Porém, eu vejo que nós vamos passar a temporada 2019-20 para 2021, lá em janeiro, com estoques praticamente zerados, porque eu acredito que todos os que detêm algum produto ainda vai procurar vender. Então, a chegada da próxima temporada, o estoque de passagem, digamos, ele vai ser com oferta praticamente zerada de produto velho. Óbvio que todos os produtores, empresários do setor que tem produto estocado, eventualmente especulando, comprou do produtor, segura um pouco mais, etc., vai procurar vender esse produto nesse período. Temos também, de um lado, a indústria relativamente bem abastecida. Não todas, mas boa parte delas já tinha um programa de esmagamento fechado para ter a chegada de produto novo. Portanto, hoje, falando com alguns empresários do setor, eles entendem até que não há aquela perspectiva de uma importação, como já se comentou, de 1,3 milhão de toneladas, talvez algo a menos, porque há também um bom abastecimento já na indústria, e a demanda vai continuar firme, obviamente, a escassez é grande, mas deve ser prospectado todo e qualquer caroço de soja que vai estar disponível até lá, dada essa boa conformação dos preços, né? Então, me parece que a gente, claro, vai ter que acompanhar, e eu diria, o principal elemento que vai ditar o preço pela frente, a escassez já está dada. O ritmo de negócios está focado no mercado interno, e a cadência é dada pelo produtor, que retém, mas também pela indústria, que está relativamente bem abastecida, também não pressiona muito mais do que esses patamares que está aí. Então, a cadência mesmo vai ser dada pelo comportamento e pela evolução da safra no campo. E aí entra a questão climática. O Brasil está disposto a plantar uma safra recorde, o estímulo é grande no campo, a área deve aumentar. Tecnologia também em alta, semente de ponta, adubação de primeira em boa quantidade. Até aí o produtor domina, sabemos o que estamos fazendo. Agora, a única questão é clima. Vai ter água suficiente no solo para que essa semente, essa boa tecnologia que vai ser colocada no solo evolua a contento ou não? Essa que é a grande questão que vai determinar a oferta futura, e eu diria, vai dar maior peso ainda nos negócios mesmo do presente e, obviamente, nos de futuro, né? Mas o senhor acha que, em relação a preço interno, a gente ainda não atingiu um teto, então, seu Camilo? Não, dependendo dessa conformação que a gente tem de andamento no campo e também do dólar. Tá. Eu acho que hoje você questionar a maioria dos economistas, eles dizem o seguinte: voltamos a ganhar muita volatilidade no câmbio. E esse câmbio pode bater 6, pode. Vai influenciar aqui dentro? Vai. Porque aquele preço de 152, 153 lá no Porto, ele pode vir para 160. E aí, se a gente quer reter soja aqui, nós vamos ter que... A indústria que ainda precisa de comprar vai ter que pagar mais alto, né? Então, dependendo dessa conformação que se tem, a gente pode ter um preço interno ainda mais firme do que está aí hoje. Obviamente que, contando com isso, uma alta internacional, alta de prêmios, tudo isso pode influenciar positivamente. Claro que sempre tem um outro lado, o contrário também é verdadeiro, na medida que você teria uma certa perspectiva melhor com relação a reformas e um pouco mais de confiança do mercado, de que o governo não vai romper teto de gastos, que o governo vai se empenhar muito mais em reformas, muda um pouco esse quadro. Então, nós precisamos acompanhar. Novamente, cada dia vai ser um dia daqui para frente, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Câmbio e oferta da próxima safra, então, tem que estar sempre no radar do produtor, que são fatores que vão determinar a formação de preços, então, seu Camilo. Perfeitamente. Muito bom. Camilo Motter, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre. Valeu, meu caro amigo Alexander. Falamos. E abraço a você e abraço a todos. Até a próxima.
Grande abraço, até mais. Tá aí Camilo Motter, Granoeste, direto lá de Cascavel, no Paraná, analisando o mercado para a gente. Seu Camilo é um pouco mais otimista que os demais analistas que a gente tem ouvido ao longo da semana. Seu Camilo acha que essa pressão baixista é momentânea e natural, depois de uma aceleração aí de 5, 6 semanas seguidas de alta e mais de 15% de elevação nas cotações, que é natural um recuo aí nas cotações. Mas seu Camilo considera o patamar de mercado para a soja de $10 por bushel e acredita muito numa demanda chinesa contínua aí, né? Recompondo estoques, demandando mais soja aí dos americanos. Isso traria uma valorização aí dos preços e, mais do que isso, uma retomada geral da economia, trazendo aí uma necessidade também de mais compras, enfim, de influências, inclusive, no mercado financeiro, para motivar uma alta das commodities e, obviamente, o clima, com Laninha, que traz uma perspectiva de perdas da América do Sul, em especial do Brasil. Isso também seria um fator positivo para os preços lá em Chicago, na opinião do seu Camilo. A gente traz todas as perspectivas, enfim, ouve todas as análises para que você, produtor, tenha subsídios para entender o que pode acontecer com o mercado e, a partir delas, tomar a sua melhor decisão. Tá combinado? Vamos aos preços, vamos ver como as negociações estão encerrando lá na Bolsa de Chicago. A gente tem um dia, portanto, negativo para a soja, mas quedas menores que nas últimas sessões. Olha aí, o novembro perdeu 3 pontos mais 25 a $9,93 por bushel. Janeiro, 9,97, perdendo 3,25. O maio, 9,93, perdendo 2,25. E o julho, $9,98 por bushel, perda de 1 ponto mais 25. Vamos ao milho. Dezembro, $3,64 por bushel, também no vermelho, fechou com 2 de baixo o vencimento de dezembro, contrato no dezembro. Contrato março de 21, $3,74 por bushel, perdeu 1,5 ponto. A mesma queda para maio, que fechou a 3,79, e julho, $3,84 por bushel, perdendo 1 pontinho. E para finalizar, o trigo, vamos lá. Trigo, dezembro, $5,49 por bushel, perdeu 0,75. Março, 5,56, perdeu meio ponto. O maio, $5,61, perdeu 0,75. E o julho, $5,61 também, queda de 1 pontinho. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito sua atenção e audiência.